Meus irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe. Eu sou Cláudio Emanuel Abdala, trabalhador do Núcleo Espírita Campo da Paz, em Salvador, na Bahia. A nossa instituição, além da tarefa espírita do Centro Espírita, tem um lar que acolhe crianças órfãs, portadoras de deficiência, e brevemente estaremos acolhendo também idosos socialmente desassistidos. A nossa instituição situa-se numa área de 2.300 metros quadrados, no Jardim Nova Esperança, uma área verde, onde os pássaros cantam todos os dias, nos convidando à beleza da vida, nos convidando ao amor, à prática da caridade e a reflexões profundas. Hoje nós vamos trabalhar juntos, baseados no texto do livro Boa Nova de Humberto de Campos, através das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. Do livro Boa Nova, o capítulo 5, que intitula-se Os Discípulos. Mas antes do nosso comentário, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, e depois fazermos a nossa oração. Jesus e os amigos. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a vida pelos seus amigos. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos. Sentiu na periferia compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que socorriam-se de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés dos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, dos beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozava a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Após essa mensagem de Emmanuel, que nos convida a reflexões profundas, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus em oração. Jesus,
permanente inspiração dos nossos destinos. Abre-nos, por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, auxilia-nos a distribuir ressurreição nos vales sombrios da morte. Príncipe da paz, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Distribuidor do sumo bem, não permita que os nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos irmãos que padecem nos círculos do sofrimento. Embaixador angélico, não nos concedas paz, enquanto não vencermos os monstros do orgulho e do egoísmo, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Dá-nos, amado Senhor, o favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, Jesus começara a sua tarefa de amor, a sua missão redentora na terra. A sua voz se fez ouvir. Ele caminhava pelas planícies, subia as montanhas, cantou o mais maravilhoso hino de louvor ao amor e à vida. Com o toque das suas mãos, os cegos voltavam a enxergar, os surdos voltavam a ouvir, aqueles que tinham as pernas paralisadas voltavam a caminhar, os leprosos que tinham a epiderme ferida, ulcerada, encontravam a cura através das suas mãos santas. Mas não apenas o corpo ele curava. Os angustiados, os deprimidos, os desesperançados encontravam em seu verbo o lenitivo para pinçar as úlceras da alma. Em pouco tempo, ele estava sendo seguido por uma multidão. Aonde ele estava, estava a dor e o sofrimento. E daqueles que o seguiam, ele escolheu 12 discípulos. Simão, que depois passou a ser chamado de Pedro, e André, que era seu irmão. Filipe, Tiago e João, filho de Zebedeu. Irmãos, todos esses nascidos na cidade de Betsaida, na Galileia. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, na cidade de Nazaré, também da Galileia. Tomé, em Dalmanuta. Bartolomeu, em Caná. Simão, que depois ficou conhecido como Zelote, em Caná. E Judas, o único que não nasceu na Galileia. Judas nasceu na cidade de Quiriote, na Judéia. Esses 12 companheiros foram escolhidos por Jesus para a tarefa de amor, de espalhar, disseminar o Evangelho. Jesus escolhe a Galileia, região norte da Palestina, aonde o verde abundava. Escolhe a cidade de Cafarnaum, banhada pelo mar da Galileia, conhecida pelos nativos como Lago de Genezaré. E Herodes batizou o lago de Tiberíades, em homenagem a Tibério. E Jesus se aloja na casa de Simão Pedro. Os discípulos, os 12, eram criaturas simples, que tinham também defeitos, falhas. Muitas vezes, conta-nos Humberto de Campos, eles discutiam entre si pela atenção do mestre, na busca de quem era mais elevado entre eles. O Evangelho conta
que certa feita os 12 vinham caminhando, discutindo quem era o maior entre eles. E um dizia, eu sou maior porque eu sou mais velho. O outro pensava, não, eu sou o maior porque eu sou mais inteligente. O outro pensava, mas ele tem um carinho especial por João, que é o mais jovem. Outro pensava, mas Simão Pedro, é na casa de Simão Pedro que ele instalou o início da tarefa. E quando eles chegam na casa de Simão, Jesus estava sentado, olha para os 12 e pergunta, o que vocês vinham conversando pelo caminho? Porque Jesus já sabia. E eles ficaram sem jeito. E Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, deverá ser o menor. E quem busca ser o Senhor, deverá ser o servidor de todos. Jesus pega uma criança, coloca no colo e diz, só entrareis no reino dos céus se receber o reino como uma criança, com a pureza. Jesus, a partir dali, começa a dar instruções aos discípulos. Passou a ensiná-los, porque ele pretendia, em determinado momento, mandar de dois em dois, para as cidades da Palestina, para pregar o Evangelho, para que depois se reencontrassem na cidade de Cesareia. E Jesus começou a ensinar aos seus discípulos sobre o caminho largo e o caminho estreito, convidando a eles a escolher o caminho estreito, o caminho do sacrifício, o caminho da renúncia, o caminho das dificuldades que muitas vezes, como o buril, lapida o diamante bruto que ainda somos. Jesus envia esses companheiros para pregar o evangelho do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus não está aqui, nem ali, nem acolá, mas que o reino está dentro de nós. O Mestre os incita a curar os doentes do corpo e da alma, e alerta, dai de graça o que de graça vocês receberam. Não levem nada consigo, nem alforge, nem sacolas, nem 2 mudas de roupa, pois o trabalhador é digno do próprio salário. Ele nos diz, e disse à época, ao entrar numa casa, diga que a paz esteja nessa casa. Entretanto, se aqueles que estão na casa forem dignos, a paz fará morada lá. Mas se não forem dignos, pegue a tua paz de volta e saia desta casa. Sacuda os pés para que não leve o pó. Eu vos digo que mais clemência terá no final com Sodoma e Gomorra do que com aquela casa. Jesus estava dizendo, quando falava ao sacudir o pó dos pés, que era para a gente levar a paz. Entretanto, se o local não fosse receptível à paz, que pudéssemos sair desse local sem levar os miasmas, sem nos contaminarmos com a vibração negativa, sem levarmos ressentimento ou qualquer emoção negativa daquele ambiente. Jesus nos conta Humberto, baseado também nos 4 evangelhos. Ele continuava dizendo, eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas só lobos caem nas armadilhas de lobos. Não fujam do testemunho. O testemunho da causa. E aqueles discípulos não fugiram no momento certo do testemunho.
todos eles morreram assassinados, exceto João, que morreu de velho, na cidade de Éfeso, com mais de 95 anos. E Jesus tinha dito, ele não morrerá de martírio, porque ele ama muito. Jesus também disse aos discípulos, quando forem agredidos numa cidade, partam para outra cidade. Vocês serão perseguidos, caluniados, chicoteados, mas não vos preocupeis com o que deveis falar, porque no momento certo a inspiração virá do Pai. Eu falarei pela vossa boca, verei pelos vossos olhos, sentirei pelos vossos corações. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem prejudicar a alma. Fiquem atentos para aqueles que podem fazer a alma se perder, perdendo também o corpo. Nas perseguições, não temam, eu estou convosco sempre. E aí nós estávamos analisando e nós temos um DVD sobre a vida de todos os discípulos, 2h30 mais ou menos de um workshop que nós falamos sobre a vida dos discípulos do Cristo. E analisamos cada um deles e percebemos em cada um deles falhas que nós temos. Vamos citar alguns que na mensagem de Emmanuel, inclusive, ele citou algumas coisas. Tomé duvidava. Tomé tinha dificuldade em associar o sentimento do coração com o raciocínio. Pedro negou 3 vezes. Judas traiu. No momento em que Jesus mais precisava, João, Tiago e Pedro dormiram no Getsemane. No momento em que ele carrega o madeiro, todos fugiram. Ele ficou sozinho. Por que será que Jesus escolheu esses discípulos? Porque Jesus sabia da capacidade de cada um deles. E Jesus sabia mais ainda. Porque se ele tivesse escolhido espíritos iluminados, perfeitos, nós diríamos, como é que eu posso ser discípulo de Jesus? Olha os discípulos dele, todos perfeitos. Jesus escolheu homens simples, espíritos em processo de evolução, para nos dizer que nós também podemos ser os seus discípulos. Todo dia nós negamos como Pedro negou, nós traímos como Judas traiu, nós duvidamos como Tomé duvidou, nós fugimos ao testemunho como eles fugiram naquela sexta-feira da Páscoa. Mas depois eles se recuperaram. Se recuperaram e deram a vida por amor ao Cristo. E Jesus espera isso de nós. Mesmo com as imperfeições que nos caracterizam, mesmo com as quedas que temos todos os dias, Jesus crê na nossa capacidade de reabilitação, de regeneração, de amor. Naquele dia, conta Humberto de Campos, que depois que Jesus deu todas as orientações, Judas disse, mas Senhor, a gente não pode fazer nada disso sem dinheiro. E Jesus diz uma coisa tão linda, que eu vou ler aqui para vocês. Olha a resposta de Jesus a Judas. Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo,
porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Mas, Judas, você lembrou bem, disse Jesus. Fique responsável pela bolsa das economias do grupo para uso nos nossos trabalhos. Mas cuidado, para que essa bolsa pequenina não pese no futuro para você. E Jesus falou isso em tom profético. Então os discípulos do Cristo foram companheiros da jornada, que tiveram dúvidas, angústias, quedas e superaram tudo isso. E Jesus os escolheu assim de propósito, para que nós possamos nos inspirar neles e também, com as nossas dúvidas, com as nossas angústias, com as nossas quedas, com os nossos erros, levantarmos, nos reabilitarmos e edificarmos o reino de Deus em nossos corações. Hoje, todos os discípulos, inclusive Judas, estão na equipe do Cristo, nas altiplanuras. E um dia nós chegaremos lá também, nos esforçando, vencendo as nossas imperfeições. Mas precisamos nos sentir discípulos de Jesus, servidores de Jesus, servos do seu amor, do seu evangelho de luz e de esperança. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que nós possamos a cada dia enfrentar as dificuldades, como essa que estamos enfrentando agora, o mundo inteiro, o coronavírus. Na verdade, o circo romano de há 2.000 anos se dilatou no mundo inteiro. Os leões, os tigres, as cruzes, a espada, a fogueira, hoje se apresentam de outras formas. Mas o testemunho continua sendo o mesmo. Que possamos testemunhar o amor de Jesus, que possamos seguir os passos de Cristo, porque em verdade Jesus é o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Que Ele nos abençoe, nos ampare e nos ilumine sempre. Muita paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Agora vai seguir um áudio com a prece de encerramento de nossas atividades e a fluidificação da água. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Mãe Santíssima, Mãe das Mães, Mãe dos filhos que no plano material são órfãos de amor. Como se refere a nossa benfeitora Anália Franco, Mãe soberana, que ao receber seu filho na palha, nos ensinou o tesouro da humildade. Lâmpada de calentura, que apagaste o próprio brilho, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Anjo missionário, derrama sobre as nossas aflições o bálsamo do seu amor. Nesse momento, Mãe, em que experimentamos a dor da doença física e do medo, suplicamos que os seus mensageiros nos estimulem a agasalhar no peito a coragem, a perseverança e a resignação. Auxilia-nos a extirpar do coração aflito e rebelde
as raízes da vaidade, do orgulho, do preconceito, que são fruto do nosso egoísmo. Mãe dedicada e amorosa, derrama sobre todos os nossos problemas e preocupações a serenidade, a calma, porque só assim nós, espíritos tão endividados, poderemos encontrar o rumo dos braços do seu Filho Divino. Nós, pedintes e suplicantes de luz, estendemos as nossas mãos para receber o pão do esclarecimento. Rogamos que a luz que emana de ti possa envolver toda a terra, a todos aqueles que acompanham a nossa humilde súplica, a todos os lares que se encontram neste momento em sintonia, que seus emissários possam fluidificar as águas, colocando lenitivo para as nossas dores. Lembrando mais uma vez a nossa mentora querida Nália Franco, rogo que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim a tua palavra. Muita paz, muita luz para todos.